Bom dia, salve, salve, abençoados, conectados do canal O Réu. Eis que vos fala o Anderson Silva, mais um ressocializando aí, mais um recuperando, buscando a minha ressocialização, minha reintegração social. Subindo agora aqui pro trabalho. Ontem antes de ontem, né? Hoje a gente tá em patrocínio, né? A gente estava ontem antes de ontem em Uberlândia e eu pedi uma autorização do juiz para mim acompanhar minha filha na cirurgia dela. A defensoria arrumou tudo pra mim, né? Consegui autorização. Porém, a central de monitoramento da tornozeleira lá em Belo Horizonte não tinha recebido essa informação. Então, antes de ontem a gente recebeu uma ligação no nome da minha esposa, que era o único número que eu tinha cadastrado na época que eu coloquei a tornozeleira, porque ainda não tinha recebido ainda, não tinha telefone, não tinha um número. Então o número que eles tinham de contato era da minha esposa. 9 horas da noite lá em Uberlândia, né? Nisso a tornozeleira pipocando, né? 9 horas da noite eles ligam para minha esposa, pro policial penal, querendo saber de mim. E a gente estava lá na casa de apoio, e na casa de apoio você não fica o casal no mesmo quarto. A gente fica em quartos separados, né? E eu tomo meus remédios para dormir, né? Tomo alguns medicamentos controlados e tal. E eu caí no sono, porque eu estava exausto. A minha esposa chamou lá desesperada, falou: a polícia tá te ligando, a polícia tá te ligando. Eu falei: não, deixa eu falar aí. Na hora que eu peguei o celular, o policial penal perguntando o que eu tava fazendo fora da cidade, né? Aí eu fui tentar me explicar para ele, né, o que tinha acontecido, por que eu estava fora da cidade, que eu tinha pedido uma ordem judicial para me acompanhar a cirurgia da minha filha. Ele falou para mim assim: não, de toda forma vai ser gerado um mandato, e depois na audiência de instrução você explica pro juiz o que aconteceu, né? Ou seja, tipo assim, eu ia ser preso e depois, quando eu fosse ouvido, eu ia explicar pro juiz para ele depois me soltar, né? Se ele achasse que era cabível. E eu que tô com o meu semi-aberto para finalizar dia 17/7 agora. Pensa, uma regressão é 1 ano, quebra de benefício, né? É da regressão, e a regressão ela vem com 1 ano de cadeia. Então assim, minha família ficou desesperada, né? E eu também fiquei um pouco preocupado, né? Mas, né, felizmente, eu falei que for da vontade de Deus, vai ser feita a vontade de Deus, não vai ser feita a minha vontade. O que Deus achar que deve ser feito, que Ele faça. Se Ele achar que eu tenho que ir preso, e Ele permite. Se Ele achar que não, tá tudo certo. E Deus trabalhou da forma dele, né? Do jeito dele. A gente entrou em contato com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública fez os procedimentos lá para fazer essa informação chegar em BH. Assim que essa informação bateu em BH, minha tornozeleira já parou de apitar, né? Aí eu peguei a documentação. Hoje eu vou estar procurando a Defensoria, levando a documentação da internação, da autorização do juiz, né? Para eles protocolar tudo certinho lá, né? Mas por alguns instantes ontem eu até me despedi, né, do canal, porque
Porque realmente se eu não consigo, se a defensoria não me ajuda nessa parte aí, né, e eles expedem um mandato de prisão, né, eu estaria preso. Isso aí eu tenho consciência, né, que a quebra de benefício não tem negociação, né, eu estaria preso. Mas Deus mais uma vez trabalhou na minha vida, mais uma vez Ele me deu outra oportunidade e estamos aqui na luta. O evangelho de hoje conta em São João, né? São João 13, 16 ao 17, se eu não me engano. O evangelho de hoje vai falar da Jesus lavando os pés dos discípulos. Essa passagem é muito interessante, que ela guarda um dos maiores mistérios da palavra de Deus, na minha opinião, né? Jesus fala que o servo não é maior do que o mestre, né? Mas nessa mesma ocasião Jesus faz a lavação dos pés, né? Dos discípulos. E a função de lavar pés na época de Jesus era a função dos criados, dos servos, dos escravos, né, daquela época. E Jesus vai e faz esse ato e lava os pés dos 12 discípulos, né? Até Pedro tem uma parte que Pedro quer se negar a lavar os pés, né? Ou fala que quer tomar banho e tudo. Mas eu convido você a olhar na passagem, você a ler a passagem e entender. Então Jesus demonstra ali a humildade, né? O que é humildade? É não ser maior e nem menor. Eu aprendi que a humildade tem vários significados. Um dos que eu aprendi é que a humildade é reconhecer que eu não sou melhor e nem pior do que ninguém, né? Então Jesus, nessa situação ali, um pouco antes da Santa Ceia, faz a lavagem dos pés, demonstrando a humildade e demonstra que, para mim, ser servo de Deus, porque Ele é o grande mestre, Ele é o grande Senhor, né? Ele é o Rei. Para mim servir a Deus, eu preciso servir também, né? Jesus fala assim que o servo não é maior do que o Senhor, né? E muitas das vezes a gente está na missão da palavra de Deus e devido ao tempo de caminhada, devido à progressão da fé, muitas das vezes a gente acha que se sente até maior, né, do que Deus, maior do que o Salvador. É um egocentrismo natural do ser humano. E Jesus mostra ali que a humildade é servir, né, a todos, sem distinção. E servir a todos sem distinção vem em contra ao que eu quero falar sobre a PAC, né? Porque a PAC fala lá assim que todos somos iguais e todos somos uma família. Independente do crime, do artigo, independente do tempo de pena, independente da idade, todos lá somos tratados igualmente. Então, essa visão da PAC, né, por isso que eu falo, a PAC é fundamentada na palavra de Deus. Por isso que a metodologia é tão assertiva. Essa visão de humildade da PAC gera um conforto que inevitavelmente leva à conversão. Porque a partir do momento que eu paro de distinguir o artigo do companheiro, olhar o que ele fez, ser o juiz, né, e condenar ele, Deus começa a operar na vida dele e na minha também. Então é muito interessante essa questão dessa passagem de lava-pés, porque outro detalhe que chama muita atenção também é a questão de Jesus ter lavado os pés de Judas, né? Ontem foi dia de São Matias. São Matias foi o discípulo que
substituiu Judas, né? Porque Judas suicidou, né? Todos nós sabemos, na palavra de Deus, Judas suicidou. Então Matias é o discípulo que substituiu Judas. E o que acontece nessa situação? Jesus também lava os pés de Judas. E então um grande mistério da fé aí, um grande mistério da palavra de Deus. Jesus sabia que Judas ia trair, porque nessa passagem do evangelho de hoje, né, que eu vou deixar ela aí nos comentários, Jesus fala que ele conhece os seus servos, né? E ele ali, a primeira vez, ele fala que um deles ferirá o seu calcanhar, né? Aí Judas, acaso sou eu? E Jesus, tu dizes, né? Nem porque Judas ia trair Jesus, Jesus deixou de lavar os pés de Judas, né? Eu vejo isso aí voltado para a metodologia APAC, né? Porque é oferecida a oportunidade a todos, né? Que desejam estar lá, mas alguns traem a metodologia, né? Como que eu traio a metodologia da APAC? Quando eu burlo as regras e os regulamentos que a disciplina coloca para me cumprir, né? Quando eu faço uma fuga, uma evasão, um abandono, uma agressão, quando eu coloco uma droga para dentro, quando eu coloco uma bebida para dentro, quando eu de certa forma faço da PAC um comércio, né? Tem muito isso. Então quando eu traio a PAC, né? eu me vejo assim, eu sou um Judas. Mas mesmo assim a PAC acolhe, porque a PAC acredita. Eu não tenho dúvidas nenhuma no meu coração que Jesus deu todas as oportunidades para Judas não o trair, não cometer aquele pecado, né? Tanto é que Jesus ali naquele momento da Santa Ceia, que estão reunidos, ali foi a última oportunidade que Judas teve de falar, né? Eu tenho certeza que se Judas chegasse para Jesus, eu estou sendo corrompido, eu estou com o coração, né? Meu coração não está firme em suas palavras, eu estou com o propósito de te trair. Jesus teria perdoado ele, né? E Jesus todo dia dá oportunidade para um Judas, né? E um dia esse Judas fui eu, né? Um dia esse Judas fui eu, caminhando com Jesus, conhecia Jesus, né? Mas traiu Jesus, né? Eu traí Jesus e ele foi me dando oportunidades para me voltar para ele e eu não quis, né? Até pensar em ter o mesmo fim de Judas, que era o suicídio, né? E eu não fiz isso. Então é essa reflexão que eu gostaria de trazer hoje, né? Dentro da PAC, a oportunidade é dada todos os dias, né? Minha esposa tem uma frase muito interessante que ela me fala, que todos os dias ao amanhecer temos a oportunidade de fazer diferente. E hoje é mais um dia. E igual eu falei, diante de tudo que eu passei, eu agradeço a oportunidade novamente que o Senhor me deu, né, de me permanecer no caminho dele, fazendo o que eu estou fazendo. Isso é sinal que aquilo que eu estou fazendo vale a pena, né? Vai gerar resultados. Não sei se a curto, médio ou longo prazo, mas eu tenho certeza que vai gerar resultados. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado, Senhor, por ter me dado a oportunidade de passar pela PAC, por Senhor me escolher para ser um reeducando da PAC, para me receber essa metodologia que mudou minha vida. Eu peço, Senhor, que olhe por aqueles que estão dentro do sistema comum, hoje sofrendo, sendo humilhados, né? Sem uma comida digna, sem uma vestimenta digna, sendo tratado como animais. Que o Senhor olhe por eles, e aqueles que for da sua vontade, Senhor, que conheçam também a metodologia APAC. Assim eu agradeço a Deus pelas bênçãos e maravilhas que Ele realiza na minha vida e na sua vida.
Tamo junto, firmão, fortão. Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia. Vamos que vamos. Agora eu vou ralar.